Olá, nesse vídeo estarei demonstrando o processo de ajustar as calibrações dentro do software do Milcos FT1, utilizando a própria ferramenta para esse propósito. Então, inicialmente, o que precisa ser feito? Você vai separar as amostras conforme a instrução encaminhada na nossa newsletter mensal. Você vai analisar as amostras e separar elas, as amostras que você possui dados de referência, vai analisar no equipamento. Uma vez que você tenha o histórico delas aqui, você vai selecioná-las. Vamos supor que sejam essas aqui. Para selecionar no software, você pode clicar em uma, segurar o Ctrl e clicando uma por uma, ou clicar em uma delas, se elas estiverem sequencial, segurar o Shift no teclado e apertar a seta para baixo, para cima, dependendo de onde você começou, para fazer a seleção. Feito isso, botão direito, adicionar ao novo sample set. Define o nome do sample set. Clique em OK. Caso você já tenha iniciado a criação do sample set, você não tenha coletado todas de uma vez, e você quer já separando as amostras, você pode fazer da mesma forma, só que em vez de selecionar o novo sample set, você vai clicar em sample set existente e selecionar ele na lista. Bom, feito isso, feito ou a criação de um novo ou adição em um sample set existente, que você já estava coletando dados, você vai agora no menu Sample Sets. Caso você não tenha visibilidade desses menus, é porque você não está como usuário privilegiado. Então, o que seria isso? Você estaria como um usuário comum, que o software se refere, que você só tem acesso aos menus de análise. Então, você teria que entrar como usuário privilegiado para ter acesso aos demais menus. Agora a gente vai entrar no menu Sample Sets e localizar o nosso sample set. Então aqui a gente tem o nosso sample set, demonstração. O que precisa ser feito aqui? Vamos supor que a gente vai ajustar a curva de gordura. Então, aqui em cima, na linha do sample set, eu tenho que marcar os campos que eu vou preencher valores de referência. Então, eu vou marcar gordura, por exemplo. Fazendo isso, ele vai habilitar aqui a coluna de gordura para ser preenchido os resultados de referência. E você, para cada análise, você preenche o respectivo resultado do método de referência do parâmetro que você vai calibrar. Para não ter nenhum problema em relação a qual que é cada amostra, é recomendado que você ponha uma identificação única em cada uma delas. Aqui na tela de análise, eu não coloquei, mas se você quiser colocar por aqui, você vem, clica duas vezes aqui na coluna Sample ID da amostra, ele vai abrir essa janela e você põe a identificação, por exemplo, 1, 2, 3. E assim por diante. Por que isso? Porque vai ficar mais fácil você identificar, aqui onde eu estou indicando, fica mais fácil identificar qual é a respectiva amostra que tem um resultado de referência. Tá? Porque aqui em si ele não aparece, o resultado da tela de análise. Ele só vai aparecer as informações, vai aparecer que tem uma amostra salva, e pela identificação você vai saber qual que é e qual que é o respectivo resultado de referência dela. Feito o preenchimento dos dados de referência, você clica em salvar para armazenar a informação. Nesse caso aqui, eu já tenho um pronto, que é esse aqui, ó, Calibration Milk Fetch. Então, eu já tenho um sample set preenchido aqui para seguir com a demonstração. Tá? Então, finalizou o processo, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai em Products, selecionar o produto que a gente deseja ajustar. Tá? Então, nesse caso aqui vai ser o meu Milk Basic. Eu vou em Calibration, depois selecionar a coluna Adjust e selecionar o sample set que eu desejo usar, que no meu caso é esse primeiro aqui. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em Load para ele carregar os dados aqui. Então eu consigo observar o comportamento
dos dados em relação à curva original, certo? O que a gente faz aqui agora? Embaixo aqui de Adjust, tem alguns menus que a gente pode selecionar o tipo de ajuste que pode ser feito. Normalmente, a gente sempre recomenda que seja feito apenas o ajuste intercept, ou seja, intercept only, e keep slope. Então, ou seja, o slope vai ser mantido em 1, que é o valor original. Então, a gente clica aqui, intercept only, keep slope, e manda calcular. Feito isso, ele vai calcular uma correção e propor um ajuste referente a essa correção. Aqui embaixo ele está mostrando toda a parte estatística, pode ver que a precisão, por exemplo, estava em 0,466 e a atual 0,240, tá? Isso só mexendo no intercept. Se a gente olhar aqui no gráfico, a gente consegue ver que a linha pontilhada, tem uma linha pontilhada verdinha bem fraquinha aqui, tendenciando ela na direção dos dados, ou seja, o ajuste está deslocando ela na direção das amostras que você disse que são amostras corretas para o software, tá? Se por acaso acontecer isso aqui, ó, por exemplo, de em observations aparecer outliers, você pode fazer exclusão deles para continuar com o cálculo. Outliers seriam basicamente pontos fora da curva que estão interferindo no cálculo. Se você manter eles no comportamento. Fazendo a exclusão deles, quando o software identificar como outlier, você faz a exclusão e manda calcular novamente. Tá? E ele vai recalcular para você com base nessas informações. Tá? Mas aqui a gente recomenda normalmente apenas o intercept. Mas se você quiser testar, por exemplo, slope e intercept, você pode também mandar calcular. Bom, nesse caso aqui, ó, esse exemplo em específico, o comportamento dos dados que tem aqui, um ajuste de slope intercept seria o mais adequado. Tá? Por quê? Porque a tendência deles indica esse tipo de comportamento, tanto que a precisão ela melhorou significativamente, ela foi para 0,025, tá? E ainda é uma correlação alta e assim por diante, tá? Então, a única coisa que você tem que fazer aqui é tomar cuidado em relação ao slope sugerido. Como foi mencionado na última newsletter mensal, lá está indicando que o slope, se você usar o ajuste slope intercept, o slope só é aceitável se o valor proposto pelo software for entre 0,8 e 1,2. Qualquer coisa superior a isso, não é recomendado ajustar. Com slope, apenas com intercept. Okay? Então, a gente pode ver aqui, ó, em current proposed, que o slope vai para 1,189 e o intercept para menos 0,14. Ou seja, ele está respeitando a regra. Feito isso, a gente só precisa clicar em salvar. E pronto, a nossa curva está ajustada. A gente pode ver aqui que o slope intercept está valendo. E os próximos resultados a partir de agora já vão começar a ser calculados considerando essa inclinação e esse intercept. Okay? Novamente, é recomendado trabalhar com ajustes apenas de intercept, inicialmente. Se for observado que não está tendo uma melhora na performance, vocês podem tentar ajustar a inclinação e o intercept, contanto que que esteja sendo considerado a regra que foi indicada na última newsletter, que é a regra referente ao slope estar entre 0,8 e 1,2. Okay? Feito isso, você pode repetir o processo para os demais parâmetros, por exemplo.
e calibrando assim por diante. Você não necessariamente precisa calibrar um parâmetro por vez, você pode preencher as colunas de todos os parâmetros e calibrar o produto como um todo. Ou também pode calibrar parâmetros, um parâmetro por vez, certo? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham durante o processo, por favor, contatem o suporte @foz para maiores esclarecimentos. Obrigado.